Salmo de Davi, o cantor sob Negnote. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me destes larguezas. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Glória a Deus. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrarás o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança ou na segurança. Com esse salmo de número 8, salmo de Davi, aonde está epigrifado: Davi ora a Deus na sua angústia, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz de Cristo Jesus, para com todos de igual modo. Uma vez mais por aqui o teu servo, meu Marcelo, passando por aqui, para vou deixar essa palavra de reflexão na tangência no dia que se chama hoje, então. E eu só tenho a louvar e agradecer a Deus por todas as situações, porque o Senhor é quem tem assim nos ajudado. E isso de uma forma tremenda, plena e especial. Grato a Deus por você, grato a Deus por todas as coisas, inclusive. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Meu amado, minha amada, é um salmo que o mestre Davi ele se expressa, tá? Quando ele está aqui angustiado. E na angústia, Davi por aqui ele ora a Deus. Ele se coloca diante de Deus na oração. E orar é bom. Orar faz minha alma, orar faz meu espírito, orar ao nosso Deus, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas bem em todas as áreas se falando então. Abrange todos os sentidos da vida. E na verdade temos que respirar a oração, viver a oração. A oração tem que ser, sabe, o combustível da nossa alma, ou a oxigenação. Tranquilo? Glória a Deus. E Davi, ele, dentro da sua angústia, ele diz: ouve-me quando eu clamo. Possivelmente aqui ainda ele fugindo do seu filho Absalão, na sequência do salmo anterior, de número 3. Ele dizendo: Senhor, ouve-me quando eu clamo. Davi estava angustiado. Ó Deus da minha justiça, na angústia me desse largueza. Com todas as angústias que tinham ou haviam circunvalado ao rei Davi, com tudo isso, Deus lhe deu largueza. Deus lhe deu ainda alegria na angústia, paz na angústia, vitória na angústia, estratégia dentro da angústia. Isso é coisa que devemos magnificar e exaltar ao nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre, porque Deus faz assim. É no momento de angústia, no momento de, sabe, onde as circunstâncias não tão agradáveis que nos circunvalam, sabe, nos norteiam, nos rodeiam, ali Deus abre uma porta, abre um escape, abre um livramento, abre situações, nos favorece na jornada, mesmo na maior angústia. E foi o que Davi fez: Senhor, ouve-me quando eu clamo.
Ó meu Deus, da minha justiça. Na angústia, o Senhor me deste largueza, o Senhor me deste esperança, o Senhor me deste tranquilidade. Por isso eu ainda te rogo, tem misericórdia de mim, da minha alma, e ouve a minha oração, Pai. Glória a Deus. Aí ele começa a dizer assim, para algumas pessoas que andavam tanto que desviado, afastado, ou que, sabe, nunca conheciam ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quem sabe? Filho dos homens, Davi ainda diz aqui na estrofe 2 do Salmo de número 4. Filho dos homens, até quando? Vem cá, eu quero saber de vós outros. Até quando vocês vão continuar convertendo, transformando a minha glória em infâmia? Em outras palavras, até quando você vai atribuir a glória que é devida a mim, às vossas respectivas vaidades, aos vossos deuses, aos vossos ídolos? Observe que Jonas, no capítulo 2, versículo de número 8, salvo engano, ele disse: os que observam a vaidade deixam as suas próprias misericórdias. E assim, Davi orientando esse povo por aqui, ó, filho dos homens, rapaz, até quando vocês vão converter a glória de Deus em infâmia? Até quando vocês vão estar amando, se apegando à vaidade? Até quando vocês vão buscar, viver e praticar a mentira? Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Meu amado, visto que a própria palavra diz em João capítulo 8, versículo 44, vós tende por pais ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou em verdade alguma, e quando ele profere mentira, está falando assim então daquele que lhe é próprio, daquele que lhe pertence. E Davi está dizendo aqui: rapaz, até quando vocês vão viver sob a prática da mentira? Até quando vocês vão galgar mentira, buscar mentira? Para com isso. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Meu amado, está na palavra do Pai, está na palavra de Deus, temos que ter cuidado, sabe? O Senhor dá-nos tempo, Apocalipse 2:21, e deles tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeram. É tristônio, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Foi o que João, ele disse sobre a questão aí, quem monta na mentira, que busca a mentira, que quer viver na praticidade da mentira, que sabe. Aí por isso que João diz assim, ó: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o que? Os desejos de vosso pai. Ele foi homicida, Satanás foi homicida, o diabo, desde o princípio. Olha aí, e não se firmou aonde? Na verdade, porque não há verdade nele. Outra coisa, quando ele profere, está proferindo mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Glória a Deus. E Davi aqui, ele, sabe, ele dizendo para aos seus contemporâneos: meu rapaz, filho dos homens, não faça isso não. Vai viver convertendo a glória de Deus em infâmia até quando? Sabe? Até quando vocês vão estar amando vaidade? Até quando vocês vão mentir? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Olha, na estrofe, o salmista está dizendo aqui, do número 4, estrofe 3: Sabei, pois, que o Senhor separou para ele aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Já pensou na possibilidade, por certeza, se você assim aceitar, de você ser separado, selecionado pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de todos quantos assim nele depositam a sua confiabilidade? Glória a Deus. Mas se faz necessário aos filhos dos homens, sabe, parar de converter a glória de Deus em infâmia, parar de atribuir as obras de Deus a Satanás. Não basta. Parar de ser idólatra, parar de ser profano, parar de ser vaidoso, parar com essas coisas que desagradam a Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29 está escrito: vede isso, tão somente eu achei. Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muita invenção.
Provérbios capítulo 20, versículo 6, cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o fiel, quem o achará? E Davi ainda no relato, ele dizendo, Deus tem escolhido para ele aquele que ele é querido. Tem mais uma coisa, Deus, ele me ouve quando eu clamo, quando eu clamar a ele me atende. Quando eu solicitar as minhas petições, ele vai ser solícito em me atender. Se Deus faz tudo isso e muito mais, para que permanecer convertendo a glória de Deus em infâmia? Para que continuar amando vaidade? Para que continuar permanecendo em mentiras, enganando e sendo enganado? Cuidado. A estrofe do número 4 do Salmo, perturbai-vos e não pequeis, falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Em outras palavras, você pode se perturbar? Pode, só não pode pecar. Em outras traduções, irai-vos e não pequeis, você pode irar? Pode, só não pode pecar. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar a Satanás. Se irá para defender as causas de Deus, tranquilo. Agora não peque, porque Moisés fez isso e não pecou. E o próprio Jesus fez isso e não pecou. Imite a Jesus, imite a sua palavra. Glória a Deus. E vamos oferecer sacrifício de justiça ao nosso Deus. Vamos confiar nele. Marcelo, o que é oferecer sacrifício de justiça? É você procurar andar e viver na justiça e por justiça e pela justiça. É você sacrificar a Deus tempo, sabe? De jejum, de clamor, de rogos, de súplicas, de consagração, de exame da sua palavra, de investir em almas no reino de Deus, de trazer almas para o reino de Deus. O fruto do justo é a árvore de vida, e aquele que ganha alma sábio é, sábio se faz, sábio se torna. Muitos dizem, quem não mostrará o bem? Tem alguém que chega até nós, né, tentando caçoar, zombar da nossa fé, do nosso Deus, e ainda relata. Quem é que vai mostrar o bem para vocês? Aí Davi continua orando, e você pode orar assim, Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Na época de colheita de trigo e vinho, era bastante abastada, largada em Israel. Eu acredito que até hoje. Tá? E Davi está dizendo aqui, o Senhor colocou alegria no meu coração, mais do que nesses dias aí de colheita, de vinho, de trigo. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram esses dois elementos, trigo e vinho. Aí ele diz, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Olha aí. Em meio a todas as calamidades, a catástrofes, as circunstanciais desagradáveis que tinham o circunvalado, e circunvala a mim e a você, mesmo assim Davi conseguia deitar em paz, dormir em paz, acordar em paz, porque ele sabia que o sustento e a providência havia sempre do Pai das luzes, de Deus. Coloque essa palavra no teu coração, deixa Deus te usar. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação na opção todas para que os vídeos gravados por aqui cheguem até você. Comente, deixe like, joia legal, passe adiante. Deixa Deus te usar. Por entre essas terras, e os céus agradecem eu também. Forte abraço. Vou orar aqui um pouco por nós aqui, por fora do vídeo. Deus abençoe a todos.